Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Mais um vídeo em parceria com o Acervo Filosófico. Muito obrigado, Juliana Vanucci. Vanucci! Muito obrigado, acessem lá acervofilosófico.com. Hoje falaremos... Vamos falar de Platão, o cara que tinha os ombros largos. De omoplata? De Platos, sabia? O nome dele É vem sério? de ombros largos. Nossa, eu não sabia dessa, cara. Aqui é conhecimento Da humanidade! Nesse vídeo, nós vamos apresentar o pensamento de um dos maiores nomes da história. Quem? Aristóteles. Nossa, não era Platão? Não, ou era. Provavelmente você nunca conhecia o nome original dele, que era Aristóteles, porque ele tinha um apelido que era Platão. Olha aí. Ah, sou eu. Ele foi um filósofo grego, nasceu em Atenas por volta de 428 e 29 a.C. e faleceu lá também entre 348 e 49. Ele foi discípulo de Sócrates e, como filósofo, se dedicou ao estudo de diversas áreas. Assim sendo, seus livros abordaram temas como epistemologia, política, ética, metafísica, entre outros. Dentre as principais obras de Platão encontram-se A República, que é um grande clássico da filosofia, Fédon, O Banquete, Apologia de Sócrates, Fedro e várias outras. Seu pensamento ele é vasto, complexo e profundo. Assim sendo, nesse vídeo nós iremos apresentar apenas uma base, uma introdução que vai fornecer um pouco dos pilares da grande filosofia platônica. Os tópicos que iremos expor aqui são Mundo das Ideias, Demiurgo, Mito da Caverna, a questão do dualismo entre corpo e alma, metempsicose e reminiscência. Então vamos começar pelo mundo das ideias. Ótimo. Roda a vinheta. Mundo das Ideias. Tchan, tchan, tchan. Diferente dos seus antecessores, Platão tentou explicar os fenômenos recorrendo a uma realidade suprassensível, ou seja, acima dos sentidos, para entender as razões que possivelmente o motivaram a desenvolver essa parte da filosofia. A gente precisa resgatar alguns pensamentos e alguns fundamentos dos pré-socráticos, tendo como foco especialmente duas propostas feitas por dois pensadores específicos que vieram antes de Platão, como a gente viu nos pré-socráticos. Quem? Raimundo Nonato. Heráclito! Não, Heráclito e Parmênides. Muito bem. Grande Parmênides. Primeiro, em suas tentativas de buscar elementos que explicassem a natureza, entendeu e afirmou que a realidade que o cercava era aparente, ou seja, estava em constante transformação, devir. Em oposição a Parmênides, assegurou que a realidade não se alternava e negou a ideia de movimento contínuo da natureza. O mundo das ideias parece surgir para Platão como uma proposta reflexiva que sintetiza, para ele, essas oposições anteriores entre Heráclito e Parmênides. Platão compreende que existem dois planos distintos. Um deles é estável e o outro é instável. O que o filósofo chama de mundo das ideias é imutável, eterno e real, e opõe-se ao mundo sensível, em que os objetos são passageiros, caracterizados por uma mutabilidade e por serem ilusórios. Este último plano é o mundo das aparências, que possui cópias imperfeitas daquilo que se encontra no mundo das ideias, sendo este último o mundo de episteme, isso é, das verdades, e o mundo sensível consiste no mundo traçado pela doxa, ou seja, opinião, através da qual, portanto, não se atinge a verdade. Isso significa que no primeiro mundo as coisas existem em sua essência e como absolutas, enquanto no segundo apenas existem nas maneiras aparentes, não como realmente são em si. Então olha, no mundo sensível, ele é o mundo em que a gente aprende, que sentimos e em que vivemos. Nesse plano de mundo sensível, existem apenas cópias das formas verdadeiras e absolutas que estão lá no mundo das ideias. Ó, para quem estuda Cabala, hein? Mundo da criação, formação, mundo aqui da manifestação. Esse último, então, que é o mundo das ideias, é onde estão lá as ideias verdadeiras, certo? Onde está o ser em si, a essência,
que faz com que as coisas desse mundo sejam tal como elas são. Para Platão, a razão é um instrumento que possibilita o conhecimento das verdades eternas que se encontram nesse referido mundo perfeito, o mundo das ideias. Através desse exercício intelectual, o homem pode relembrar verdades que já encontraram em seu íntimo e que foram anteriormente assimiladas lá pela alma do mundo das ideias. Demiurgo, lá, 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 lá. As aparências encontradas no mundo sensível teriam sido criadas por um ser superior e eterno, um artesão, que Platão chamou de Demiurgo. Olha só. Essa entidade cósmica seria a causa do universo, um artífice que é a causa da alma do corpo, ou da alma do mundo. Teria feito sua obra movido pela bondade e montou assim um mundo imperfeito, esse nosso mundo aqui, como uma cópia das formas perfeitas. Dizemos, portanto, que a razão pela qual o artífice fez a geração e esse universo, ele era bom, quis que todas as coisas se tornassem ao máximo semelhantes a ele, construiu o universo com a finalidade de que a obra por ele realizada fosse, por natureza, a mais bela e a melhor possível. Assim, as essências existentes nesse plano ideal proposto por Platão possuem as formas primordial ou arquetípicas, da qual se originam as coisas que o homem conhece através da realidade sensível. Ou seja, há uma forma da qual tudo se origina. Por exemplo, pensamos em uma caneta. Por mais que haja uma variedade de modelos desse mesmo objeto, ainda assim existe uma ideia primordial básica do que ela é, quer dizer, do que é uma caneta enquanto arquétipo básico. Isso, ok. Que loucura, hein? Esse Platão já era cabalista. Mito da caverna. Vamos lá, gente. Vamos falar agora do mito da caverna. Vamos lá, o que é o mito da caverna? Então vamos lá. Para ilustrar esse pensamento, o Platão utilizou-se de uma alegoria, ou seja, uma metáfora, uma história. Não é escola de samba, né? Isso, não. Alegoria! Platão, nota 10. E ele tornou essa alegoria conhecida como a alegoria da caverna ou mito da caverna. Nesse texto metafórico, ele conta que havia uma caverna na qual muitos prisioneiros estavam lá desde o seu nascimento e viviam acorrentados. Essas pessoas viam sempre sombras projetadas nas paredes que eram formadas pela luz de uma fogueira e acreditavam que as imagens que eles enxergavam nessas sombras formavam o que eles chamavam de realidade. Mas vamos pensar que um dos homens que vivia nessa caverna consegue escapar. Quando chega no mundo externo, a verdadeira luz do mundo quase o cega. Seus olhos doem, mas ele se adapta. Logo, percebe que sempre viveu acorrentado numa ilusão, que acredita ser uma verdade absoluta, ou pelo menos acreditava. Lá fora, ele vê os verdadeiros seres cujas imagens projetavam-se de maneira distorcida no interior da caverna. Decide voltar e compartilhar esse conhecimento com os outros homens que ainda estavam lá dentro, acorrentados. Só que esses caras que estavam lá dentro estavam tão presos ao sistema que eles zombam dele e não acreditam no que ele está contando. Imagina que a caverna, então, seja essa dimensão em que a gente vive, esse mundo de ilusões, né, esse mundo sensível, né, que ele chama. E que muitas vezes a gente julga que é a nossa realidade. Em contraponto a isso, existe um plano que é uma espécie de véu, né, entre a gente e a verdadeira realidade, que é esse plano que tem essas sombras, essas distorções. Passou esse véu, existe uma realidade em si, com objetos reais, tais como eles são de verdade, em essência, né? Essa outra realidade externa seria esse tal mundo das ideias que o Platão fala. É válido mencionar que o mito da caverna possui outras interpretações além dessa, mas certamente simboliza muito claramente essa base da teoria do mundo das ideias. Dualismo! Em uma das obras de Platão, chamada Fédon, ele narra o último dia de vida de Sócrates e apresenta uma discussão entre este e seus discípulos, entre Sócrates e eu não diria que é uma discussão. Não, eu diria que é uma conversa, uma conversa mais... uma plenária filosófica, uma discussão, acho que Platão pegou pesado. No decorrer da obra, dentre vários assuntos abordados, expõe a ideia de que o corpo é um obstáculo que perturba o homem em busca pelo conhecimento. Um ponto de partida para a compreensão desse fato é que a filosofia platônica, entre outros aspectos, caracteriza-se pelo dualismo entre corpo e alma. Exatamente. Sendo este dualismo um dos assuntos explorados no Fédon. No Fédon. Fédon, é que Fédon é um dos personagens
do Nerdcast especial de RPG. Assistam lá, Nerdcast. Quem não conhece, precisa conhecer. Para Platão, o corpo é frágil e ele tem uma curta duração. Já em oposição a isso, encontra-se a alma, que é caracterizada por sua resistência e longa duração. O primeiro é encarado de uma maneira negativa, pois atrapalha o filósofo que busca nutrir a alma, sendo essa, por sua vez, a atribuição mais positiva de um ser humano. Olha aí. Dentro desse contexto, o corpo, com suas inúmeras necessidades fisiológicas, desejos, prazeres e doenças, constantemente distrai o homem e toma-lhe o tempo, tornando-se assim um cárcere que, por sua natureza, torna-se um obstáculo para a aquisição de conhecimentos. Da humanidade. Essas observações podem ser notadas no seguinte trecho de Feldon. Léo, com a sua voz bela. Enquanto tivermos É o um Pit corpo... É o Pit Bicha? Vamos lá. Enquanto tivermos um corpo e estiver a alma misturada a esse mal, jamais alcançaremos completamente o que desejamos, ou seja, a verdade. Pois o corpo nos mantém continuamente ocupado devido às suas necessidades de sustento. Some-se a isso que é acometido por doenças. Essas instam nossa busca do ser. O corpo nos enche de desejos sensuais, apetites e temores, de maneira que, como dizem, ele realmente nos impossibilita, no em absoluto, pensar. Platão ainda acreditava que o filósofo, que é o amante do saber, difere-se daquele que é o amante do corpo. O primeiro busca o desenvolvimento intelectual e a obtenção do conhecimento, Da humanidade. enquanto que o segundo é o amante do dinheiro e das honras. Olha só. Olha aí. Portanto, o verdadeiro filósofo deve distanciar-se, não se importar e até mesmo desprezar os prazeres físicos, tais como comer, beber, ter posse de roupa e calçados elegantes. Olha só, hein? Era pra ser um simplesão. Metempsicose e reminiscência. Gente, a gente vai falar agora de metempsicose Metempsicose. e reminiscência. Eu já fiz aquela introdução, né? Exatamente. Gente, o Platão, ele compreendia que a alma é imortal, Sim. né, como a gente já falou, e que ela ocupa um corpo físico imortal apenas de uma maneira provisória. Através dos escritos dele, ele sustentou esse conceito de metempsicose, que significa a transmigração de uma alma em vários corpos, incluindo animais, e algumas fontes ainda dizem que também plantas. Por isso você pode ter aquele amigo que parece uma samambaia. Por meio de várias existências, é praticamente uma noção de reencarnação. Só que sem essa coisa de só encarnar em humano, podia encarnar num cacto. No Fédon, Platão faz uma separação entre o corpo e a alma, afirmando que o primeiro é mortal, mutável e ininteligível, e que a alma, por sua vez, é divina, imutável e eterna, e é inteligível, e existe antes do nascimento e depois da morte. No mesmo diálogo citado, ele escreveu: as almas existiam antes de assumir a forma humana, independentemente dos corpos, e eram dotadas de inteligência. Além desse referido dualismo, esse filósofo considera que há almas puras e também as impuras. As primeiras, ou seja, as puras, enquanto desencarnam dos corpos físicos, passam a viver eternamente lá no mundo das ideias, enquanto que as segundas retornam para o mundo material e, se necessário, repetem o ciclo de reencarnação até se tornarem puras. Olha aí, Kardec não foi Não foi um precursor dessa Exatamente. ideia? Para que uma alma viva na eternidade sem retornar, é preciso que tenha atingido sabedoria filosófica. Olha aí, algumas almas podem até ter sido virtuosas em vida, contudo, se não tiverem contato e estudo da filosofia, retornarão no corpo de animais que sejam igualmente virtuosos. Já os homens que viveram sem praticar nenhuma virtude e também não estudaram a filosofia, reencarnarão como animais selvagens, ou então suas almas vagarão eternamente sem chegar em lugar nenhum. Exatamente. Antes, porém, da alma ela vir para esse mundo sensível, ela encontra-se lá no mundo das ideias, que consiste naquele plano imutável. Nessa dimensão existem as essências que vão compor, né, futuramente o mundo sensível, que é esse mundo manifesto. Platão sustentava também que a alma, antes de habitar um corpo físico, contemplava as verdades absolutas nesse plano perfeito, e aí posteriormente, quando estava encarnado, ele se esquecia do que havia contemplado, embora ele pudesse vir a lembrar, né, ter lapsos de memória do que ele tinha visto anteriormente. Um excelente argumento, disse Cebes, que serve de comprovação é o seguinte: quando as pessoas são interrogadas
Se formulares bem as perguntas, elas sempre fornecem respostas concretas por sua própria conta acerca de qualquer assunto. Ora, se não tivesse dentro de si algum conhecimento e a correta explicação, não poderiam fazê-lo. Isso significa que a atividade filosófica faz com que aquilo que foi contemplado seja extraído no interior e retorne à consciência. Nosso intelecto vai nos devolvendo algumas das coisas que nossa alma conhecia antes de nascer. Aqueles que seguem o caminho da sabedoria podem resgatar plenamente a verdade que um dia contemplamos e que esquecemos ao vir ao mundo. Fantástico isso, hein? Portanto, gente, Platão considerava que as verdades residem no interior do homem e são somente relembradas, mas não aprendidas pela primeira vez. Bom, Platão foi um filósofo brilhante. O original. O original. Se você não sabe, a gente tem um amigo, né? Com o apelido de Platão, por isso que Também a gente é um cara genial. não é mesmo. E seu legado é de imenso valor. Ele influenciou muitos outros pensadores, como Aristóteles, Thomas Hobbes, Arthur Schopenhauer, entre outros. Dessa forma, sua obra é essencial para o estudo da filosofia. Se você pretende conhecê-lo mais a fundo, o Acervo Filosófico indica a leitura de A República, que pode ser considerado a principal obra dele. Finalizamos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Conhecimento! Espero que vocês tenham gostado. Dá o seu joinha aí, que a gente hoje falou de Platão, falou um pouco da obra dele, um pouco do que ele influenciou o pensamento ocidental. Se você estuda outras filosofias, com certeza percebeu vários pontos em comum. Lembre-se que ele veio lá atrás, antes de Cristo, certo? Então, Aristóteles, ou Platão, como ele é mais conhecido. Fica aqui nosso abraço para você. Não esquece de entrar lá no nosso Padrim. Sim, www.padrim.com.br/conhecimentos Da humanidade. Se não achar assim, só coloca lá Padrim no Google. O que é o Padrim? O Padrim, ele é um site de apadrinhamento de projetos. E o nosso projeto é o canal Conhecimentos da Humanidade. Conhecimento! Então, se você gosta do que a gente faz aqui no canal, uma forma da gente aumentar e melhorar os conteúdos é você apadrinhando o nosso canal. Isso. Entra lá no Padrim, né? padrim.com.br/Conhecimentos da Humanidade. Se não achar desse jeito, procura no Google lá Padrim e dentro da busca do site procura o Conhecimentos da Humanidade. Você vai ver lá que tem categorias de ajuda que vão de R$1 até, enfim, vários reais. Se você quiser dar R$1 milhão, a gente não vai reclamar. Mas tem várias possibilidades de ajudar o canal. Dá uma olhada lá, vê se você gosta. Às vezes um pouquinho que você ajuda por mês, R$1, R$5, R$10, vão fazer uma grande diferença pra gente conseguir continuar tocando esse projeto adiante, trazendo cada vez mais conhecimentos, mais vídeos de conhecimentos para vocês. Então fica aí a dica. E mais uma vez, não esqueçam de acessar o Acervo Filosófico, que é a parceria que a gente está fazendo, esses vídeos de filosofia aqui. Não esqueçam, acervofilosófico.com, conteúdo muito bom. É isso aí, gente. Valeu. Até a próxima semana. Valeu! Nesse vídeo, nós vamos apresentar o pensamento de uns... Nesse vídeo, iremos apresentar o pensamento. Platão foi um grande filósofo grego. Nasceu em Atenas por volta de... O Platão que a gente conhece tá grande mesmo. Platãozinho. Política, ética, metafísica, entre outros. Isso aí. Teve um que eu pulei. A estética, foda-se a estética. Estética. Pra curar a nossa estética aqui já é o suficiente. A ideia de movimento contínuo da natureza. Então, o mundo das ideias parece surgir para Platão como uma proposta... Eu sou um ex-contínuo e você é um filho da... Este último plano é o mundo das experiências, que possui cópias imperfeitas daquilo que se encontra no mundo das ideias. Olha só. Sendo este o nosso mundo. Não, nada a ver. Na bundinha não dói, não? Olha, agora que eu reparei que é o mesmo esquema. Mas é um tapinha. Tapinha não dói, mas... Na bundinha não dói? Não é? Não vem não. Em uma das obras dele, dele quem? Platão, né? De Platão, a gente tá falando de Platão, né? Não é de Ea. Metempsicose e reminiscência. Tandandan. Qual a possibilidade disso ir pro ar de verdade? Não sei, é você que edita. Se fosse eu, isso ia com certeza.